Retornamos aqui com mais o último bloco, infelizmente, que está tão agradável o programa hoje, né? Por mim eu ficava aqui a noite inteira, podia virar a noite, mas agradecendo aqui Cláudio Letro, que está falando sobre a cidade que queremos, agradecendo também ao Jefferson, do Coletivo 21, que está aí conosco, também trabalhando na parte técnica aqui da TV Caravelas. Cláudio, nos últimos anos você tem visto agora aniversário de Patinga, aniversário de Santana do Paraíso, aniversário de Timóteo. Vamos sair um pouquinho do nosso umbigo aqui de Patinga e vamos falar regionalmente. Você acha que as cidades da região metropolitana do Vale do Aço, elas evoluíram ou regrediram nesse conceito aí de cidades ideais? Nossa região metropolitana como um todo. Bom, como todas as cidades brasileiras, essas cidades da região do Vale do Aço têm várias contradições, né? Todavia, a gente precisa reconhecer, né, que houve ganhos, houve avanços em vários aspectos. Do ponto de vista das políticas sociais, por exemplo, os indicadores que foram analisados recentemente no diagnóstico do Plano Diretor de Desenvolvimento da Região Metropolitana, né, realizado pelo Unileste, contratado pelo governo do estado, demonstram, né, os avanços na área da educação, os avanços na área da saúde, os avanços na área da assistência social, das políticas urbanas, né? Por outro lado, a gente tem uma série de aspectos que ainda requerem iniciativas, requerem investimentos que sejam exitosos para que isso se transforme em benefícios para a população, né? A gente sabe, por exemplo, que a área da segurança nos últimos anos aqui na cidade tem trazido para a gente algumas dificuldades muito grandes, o crescimento de uma sensação de insegurança, né, em função do crescimento do número de crimes violentos na região, né, entre outros aspectos. Então, assim, há avanços de um modo geral, embora em determinados aspectos, em determinadas políticas públicas, a gente perceba que os desafios são maiores do que os que a gente está conseguindo romper ou superar em determinadas áreas, como na área de educação e de saúde, por exemplo. Perfeito. Um outro aspecto, você falou um pouco das cidades construídas dentro de gabinetes e sobre a ótica e os interesses de grupos específicos. Agora, é possível construir essas cidades ideais, uma vez que o financiamento das campanhas de prefeitos e vereadores são feitos por empresas, em sua maioria? Bom, aí nós temos uma contradição muito forte que remete ao pensamento da reforma política no Brasil, né? A gente sabe que o fato de governos chegarem ao poder financiados por empresas, né, gera uma conta a pagar, né? E essa conta a pagar é que enviesa as políticas públicas que deveriam, em tese, serem desenvolvidas para o benefício do conjunto da população. Aí é que começa a disputa dentro do Estado pelos recursos, pelos investimentos, né? Então, a solução para isso é uma reforma política, né, em todas as esferas, né, que abarque todas as esferas da administração pública no país. E com base nessa reforma, obviamente, a gente acredita na possibilidade que os recursos, que os investimentos sejam distribuídos, né, de forma mais equitativa, mais justa entre todos os segmentos sociais, principalmente para as populações com baixo nível de renda. Hoje no Brasil a gente tem políticas que são direcionadas, né, embora sejam políticas universalistas, para determinados segmentos da população, como por exemplo na área da habitação, né? Nós temos hoje uma política nacional de habitação de interesse social que tem como foco as populações de baixa renda, que são as populações que concentram o maior déficit habitacional. Tá, e aí enquanto você está respondendo uma pergunta, eu já estou formulando, pensando em outra. Nós estamos aí na iminência de termos um governo Temer, seja temporário por 180 dias, caso consolide o impedimento, o afastamento da presidenta, ou até o final de 2018, caso não ocorram novas eleições, não sabemos o que vai ser o futuro. Você acha que o Estatuto das Cidades vai sobreviver a um eventual governo Temer? Essas políticas vão avançar, vão paralisar, vão recuar? Bom, eu acho que o Estatuto da Cidade vai sobreviver porque é uma legislação que foi construída ao longo de muitos anos e com base em muita participação e muita luta, sobretudo dos segmentos ligados à reforma urbana. Todavia, uma mudança de governo nesse momento e com o viés que esse governo teria, né, uma vez que é um governo que está se anunciando com
junção de interesses do PSDB com o PMDB e esses partidos dissidentes da base do governo, tende a ser um governo de características neoliberais. Portanto, sendo um governo de características neoliberais, como está posto na ponte para o futuro, que é a plataforma desse eventual governo, a tendência é que tudo aquilo que requer investimento público, em termos sociais, de inclusão social, caia por terra, porque a lógica é do investimento mínimo em políticas de caráter social, em políticas inclusivas, né, para beneficiar, diríamos assim, os agentes privados do mercado, né? Então, na minha visão, existe um risco muito grande que esse governo venha e coloque em xeque uma série de conquistas que foram obtidas ao longo de muitos anos e com muita luta. Perfeito. Quero fazer uma pergunta para o Cláudio aqui, que eu acho que muita gente da minha geração vai se lembrar do que eu estou dizendo. Quando éramos crianças, brincávamos na rua até 10 horas da noite, às vezes ficavam uns meninos procurando o pique-esconde, procurando um, aquele já tinha ido dormir há muito tempo. Nós não tínhamos medo da violência, medo do ladrão. Hoje em dia está tudo modificado, né? Você acha que essas crianças de hoje vão poder vivenciar isso algum dia, de poder brincar nas ruas até altas horas sem ter que temer nada? Bom, eu acho que é possível desde que a gente compreenda que a segurança pública não é uma atribuição da polícia, exclusivamente. A segurança pública não é algo que se conquista com investimento em repressão, pura e simplesmente. Segurança pública está relacionada à democracia, à ocupação dos espaços públicos pelas pessoas, a uma vida coletiva, né? Está relacionado ao fato de as pessoas saírem de suas casas e começarem a participar da vida comunitária, da vida social, de modo mais pleno, né? Ou seja, está relacionado à cidadania. Se as pessoas estão na rua, ocupando os espaços públicos com interesses, com assuntos que são de benefício da comunidade, a tendência é que esses espaços fiquem menos suscetíveis ao uso indevido, ao uso para a criminalidade, pelos agentes criminosos. Então, é possível sim. Agora, é preciso que a gente tenha compreensão de que a segurança pública, a possibilidade de uso dos espaços públicos depende fundamentalmente do exercício da cidadania, né? Depende fundamentalmente da gente provocar os encontros, depende fundamentalmente da gente se interessar pelos assuntos que têm a ver com as nossas comunidades, né? E participar efetivamente da construção da sociedade. Dessa forma, né, as crianças vão poder circular, elas vão poder brincar livremente, né? Sem os riscos que os dias atuais, né, oferecem quando elas estão no espaço público, nas ruas. Perfeito. Agora, você falou de alguns assuntos aí que a gente tem que conversar um pouquinho. Transporte público e gratuito, agora entrou na Constituição, me parece, como um direito social, por uma emenda constitucional. Moradia, saneamento. Nós podemos sonhar que esses direitos vão ser efetivados e de que maneira eles poderiam ser efetivados? Então, repito que a gente deve sempre sonhar que esses direitos podem ser efetivados, né? Até porque a gente, como militante da causa urbana, já vivenciou e tem visto várias conquistas, embora elas estejam ameaçadas em alguns momentos da história, né? Saneamento, habitação, todos esses bens que são fundamentais para o direito à cidade estão sendo formulados e conquistados como direitos sociais e efetivados por meio de políticas públicas. Cabe a cada um de nós, sejamos nós militantes das causas sociais, professores, gestores públicos, urbanistas, né, termos a compreensão de que hoje as políticas estão sendo formuladas e asseguradas como direitos e elas não são nada que se ganham, elas são construídas historicamente. Em sendo construídas, cada um de nós pode contribuir para que elas sejam efetivadas. Por exemplo, nas cidades, nós temos os conselhos das cidades, as conferências das cidades, as conferências da habitação, os conselhos de habitação, que são fóruns importantíssimos para
avaliação do que se tem feito em termos dessas políticas, para proposição de diretrizes, para fiscalização e controle social das ações governamentais, né? E, portanto, nós estamos falando aqui da possibilidade das pessoas participarem efetivamente da construção disso que a gente sabe que não pode ser meramente um sonho, mas deve ser aquilo que nos leva, que nos move para a construção. Tá. Tem um grupo muito grande na cidade que faz uma pressão danada para que se retorne quanto antes o Olho Vivo. O que você acha de programas como o Olho Vivo, programas como a revitalização? Vamos revitalizar o centro da cidade. O que você acha dessas colocações? Bom, geralmente esses programas eles têm um caráter que é suspeito, diríamos assim. Os projetos de revitalização urbana nasceram na década de 90 com as Olimpíadas de Barcelona, né? E ali eles foram formulados num contexto de crise fiscal muito forte do Estado e, portanto, a revitalização vinha como uma possibilidade de atração de investimentos, né, para Barcelona, no caso, né, uma cidade importante da Espanha, para superar essa crise fiscal, né? O fato é que nesse processo de revitalização, muitas vezes as populações mais pobres que residem nas áreas que são objeto da revitalização são expulsas para abrir espaço para o investimento do capital imobiliário, né? Isso aconteceu em várias das metrópoles brasileiras, para não dizer em todas as metrópoles brasileiras, né? Os projetos de revitalização foram projetos que tinham como viés e como fundamento o benefício do capital imobiliário e, por consequência, a expulsão de populações pobres que viviam naquelas regiões. Então, os projetos de revitalização não são, por natureza, maléficos, né? Todavia, há que se perguntar sobre os fundamentos quando eles acontecem em cada um dos espaços, né? A experiência tem mostrado para a gente que o viés desses projetos é muito mais excludente e voltado à defesa, aos interesses de determinados grupos que detêm o capital para investimento no imobiliário, do que propriamente para beneficiar o conjunto dos moradores de uma cidade. E o Olho Vivo é importante para a segurança ou é um Big Brother generalizado? Bom, tem esse aspecto, né? O Olho Vivo diríamos, a extensão do olhar daquele que exerce a fiscalização, a vigilância na cidade. Ele pode ser benéfico em muitas situações, ele tem sido benéfico na apuração de determinados crimes. Por outro lado, tem esse aspecto, né? As pessoas, nós já estamos vivendo uma sociedade de alta vigilância, né? E esse é um recurso da segurança pública que acaba aguçando e aumentando ainda mais essa vigilância, inclusive sobre cidadãos de bem, né? Cidadãos que não oferecem nenhum risco à sociedade. É muito controverso isso, né? Eu, a princípio, não gostaria que a segurança pública se utilizasse desse tipo de recurso. Mas se você for conversar com gestores e com especialistas da área, eles vão dizer, em sua grande maioria, que esse é um recurso importante do ponto de vista da diminuição da incidência de crimes em determinados territórios, que são mais vulneráveis a esse tipo de situação. Eles são importantes na apuração de determinados delitos, portanto, tem a sua serventia, né? Eu acho que é importante que a gente comece a pensar em outras tantas formas de prevenção da violência que passam pela educação, que passa pela percepção da violência como um fator multidimensional e não só como um fator que decorre da falta de policiamento, né? Perfeito, perfeito. Cláudio, nós na televisão a gente é escravo do tempo. Agradecemos aqui imensamente ao Cláudio Letro, cientista social, que esteve conosco durante essa Comunidade na TV de hoje, dia 25. Agradecemos também o doutor Márcio Castro, que falou muito bem sobre a gripe suína para nós. A gente está caminhando para o final, Cláudio. Nós agradecemos e deixamos para você se despedir também dos nossos telespectadores antes de finalizarmos rapidamente. Ok. Então, eu agradeço uma oportunidade de fazer essa conversa aqui, ter esse diálogo, né, sobre um tema tão importante. Nossas cidades estão aí completando, né, já são cinquentenárias, né, vamos dizer assim, e a gente precisa cada vez mais se atentar para o rumo que elas estão tomando e participar decisivamente da construção desse rumo, né? Perfeito. Então nós agradecemos aqui, doutor, eu falo doutor, outra hora eu falo Cláudio Letro, cientista social, que nos
presenteou aqui com esse bate-papo gostoso sobre a cidade que queremos. Comunidade na TV e a TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de televisão, de fazer televisão, agradece a todas e todos que estiveram conosco. Segunda-feira, de 20 às 21, estaremos de volta novamente aqui. Muito obrigado, uma boa noite e até lá.